Boa noite, boa noite. Eu tive assim um rapaz que corta meu cabelo, né? E que eu não posso sair de casa, então ele vem até aqui cortar meu cabelo. E é um irmãozinho querido, né? Um amigo, né? E ele disse que o meu boa noite é emblemático, né? Porque eu mando a live para ele, ele assiste a live, né? Então aí ele ficou me encarnando, dando meu boa noite direto aqui, né? Boa noite, entendeu? Ele brincando comigo, né? Então, boa noite. É que a voz está difícil de ser explorada, né? Eu tô com a intubação deixou a minha voz bem debilitada, mas a gente está aqui, né? Estamos mais uma semana glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Eu vou trocar aqui um instantinho, porque esse pastor aqui deu uma eca aqui de fazer no Wi-Fi. Aí eu tenho que um instantinho. Voltou, então reconectou, agora está no 4G, então aí a conexão agora está numa boa, porque senão a gente podia ter problema de queda de conexão, porque como o meu modem está na parte de cima da casa, e o repetidor, eu não sei porque o repetidor não está dando um sinal legal aqui embaixo. Mas, poxa vida, graças a Deus tivemos uma semana, né? Não foi fácil para mim a semana, mas eu sei que foi uma semana abençoada, né? Porque nós chegamos até aqui, até terça-feira à noite, 19h33, e nós chegamos até aqui, 19h33, poxa vida, nós só temos que agradecer a Deus. Deus é maravilhoso, né? Quem está aqui conosco, boa noite a todos vocês. Tem uma pessoa aqui com a gente, eu não sei quem é, mas seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe a sua vida e da sua família. Eu fico muito feliz de tê-los todos vocês aqui conosco, mais aqueles que irão entrar durante a transmissão, aqueles que receberão o vídeo. Que Jesus abençoe rica e poderosamente a família de vocês, tá? Nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, né? O pastor não pode se exceder muito tempo na live, por causa da garganta, por causa da voz e por causa da dor, né? Eu tô com um corte enorme aqui na barriga e eu não posso, como não foi colado, então eu fico sentado muito tempo. É a Maria Aparecida. Boa noite, minha querida Maria Aparecida. Carlos Alberto, grande Carlos Alberto, que Jesus abençoe e proteja a vida de vocês, tá? E a família de vocês. Então nós vamos orar agora, vamos falar com o Papai do Céu. Ele é o único que pode todas as coisas, né? Se vamos entregar algo, tem que ser nas mãos dele, porque ele é o único que pode resolver. Então vamos entregar nas mãos dele, né? Porque ele é o Senhor de todas as coisas, né? Então vamos orar? Então, vamos lá? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado porque o Senhor esteve ao nosso lado o tempo inteiro. Vencemos mais uma semana, vencemos mais um dia. Olha, Senhor, quantas pessoas ficaram durante essa semana, quantas pessoas ficaram durante esse dia, e nós aqui estamos porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder na vida de cada um de nós. Nos proteja, nos guarde. Ó Pai, agora fale conosco, Pai, na palavra que estaremos trazendo, a palavra que tu colocaste no nosso coração. Ó Senhor, que como tu falaste profundamente ao meu coração, Senhor, que tu fales ao coração de cada um dos seus filhos. Ó Senhor, eu peço perdão de cada um dos meus pecados, que o Senhor possa, Senhor Jesus, me purificar dos meus pecados, e que teu Santo Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, possa me usar como um instrumento vivo da tua palavra, para realmente alcançar os corações que estão agora aqui conosco, aqueles que hão de entrar e aqueles que receberão um vídeo, Pai, que realmente
toda essa nossa adoração, todo esse nosso louvor possa chegar com um aroma suave em vossas narinas, em seu trono de graça. Pai, é em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Bom, irmãos, continuando, né? Espero que vocês estejam bem, né? Tanto a Maria Aparecida, quanto o Carlos e todos os outros que estão conosco, que não aparecem todos, né? Para mim aqui não aparecem, mas tem vários outros aí, né? A gente só vai saber depois que acaba a live, que aí eu vou vendo quantas pessoas tiveram. Mas nós vamos hoje, né, meditar a prática do amor, né? Nós vamos estar meditando em Romanos de 15 a 21. Eu não vou ler os 21 versículos, porque não há necessidade. Eu vou fazer um sermão exegético, eu vou estar trabalhando versículo por versículo. Agora, eu não vou estar falando versículo, eu vou estar explicando os versículos. Eu vou ler 3 versículos para que a gente tenha uma base, né? Mas eu não vou estar, no caso, lendo os versículos, versículo por versículo, né? Eu vou estar explicando cada versículo, às vezes a cada 3 versículos, entendeu? Dessa forma que nós vamos estar trabalhando a mensagem dessa noite, né? Então diz assim em Romanos 15, a partir do versículo 1: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, ao que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim cairão injúrias dos que te injuriaram, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que o Senhor assim abençoe a leitura da sua palavra, né? Então nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando desse texto maravilhoso, né? E o valor que ele dá ao Antigo Testamento, né? Ele dá um valor muito grande ao Antigo Testamento, um valor de olhar para ele e ver com esperança, né, Giovanni? Boa noite, querida, Jesus te abençoe, né? Ele nos mostra claramente, né, o valor que nós precisamos dar ao Antigo Testamento. Nós vamos estar falando melhor sobre isso durante a mensagem, né? A primeira parte do capítulo 15 continua com as instruções dos capítulos anteriores. Paulo faz um resuminho dos capítulos anteriores, né? Mostrando a aplicação prática das relações entre os irmãos. E da mesma maneira em que Cristo agiu para agradar aos outros e não a si mesmo, não devemos colocar os outros acima de nós, assim demonstrando o verdadeiro amor fraternal. Boa noite, Giovanni. Jesus seja contigo e com a tua família aí, tá? Edificar o próximo. Então, a gente vai estar falando aí, o que eu vou estar falando vai estar do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, ele é um sermão expositivo, porque eu vou estar versículo por versículo, tá? Os fortes devem suportar os fracos, versículo 1, foi o que nós lemos anteriormente até o versículo 4, não foi? Devem mostrar compaixão, compreensão, paciência e tolerância para com os irmãos, que não entendem alguma das liberdades que temos em Cristo. Tem pessoas que não entendem, e nós temos que ter paciência com essas pessoas. Sabe, queridos, nós não podemos ser intolerantes com essas pessoas, temos que ser longânimos, né? Porque já foram longânimos com a gente. E nós precisamos ser com essas pessoas. As pessoas não estão no mesmo ritmo da gente, nem todos estão no mesmo ritmo. Então nós precisamos ter paciência, entender os nossos irmãos, ter amor pelos nossos irmãos, né? Quando se trata de edificação,
devemos agir para agradar e ajudar o nosso próximo, colocando os interesses dele acima dos nossos. Isso está no versículo 2. Né? A explicação sobre o Salmo 69, versículo 9, que o salmista está expressando a sua devoção a Deus e a sua disposição de enfrentar as afrontas dos inimigos e de Deus. Ele chama a Deus por justiça e proteção, reconhecendo que o seu zelo pela casa de Deus coloca em situação de adversidade. Paulo acrescenta ao comentário sobre o valor do Velho Testamento. As Escrituras, né, elas servem para nos ensinar, nos dar consolação e esperança. É isso, o Velho Testamento, ele tem esse objetivo. Ele nos dá consolação, ele nos dá esperança, como o Novo. Embora tenha mostrado que a lei do Velho Testamento não salva e não governa o homem, né, porque realmente não salva e nem governa o homem, o estudo desta parte das Escrituras, mas ele defende a importância do estudo dessa parte das Escrituras, aonde ele fala de consolo, entendeu? Onde ele fala de esperança. Ô Fátima, Jesus abençoe tua vida, como está sua irmã, né? A Cátia Luzia, como ela está. E nós nos procuramos um padrão para a igreja no Velho Testamento, mas dele aprendemos, nós não procuramos um padrão para a igreja no Velho Testamento, mas dele aprendemos muito sobre a importância da fé e a obediência do homem sobre o caráter de Deus, incluindo a sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Então, nós não buscamos de jeito nenhum, procuramos um padrão da igreja no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem um padrão para a igreja. A igreja, o padrão da igreja está no Novo Testamento, com os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Diegão, meu querido, vai estar se casando em julho. Ele e a Mária lá, a cubana, grande irmã, estarão se casando, se unindo pelos laços do matrimônio em julho. Que Jesus abençoe essas vidas. Né? Então nós precisamos mais do que nunca ter essa noção. Eu leio o Antigo Testamento para me dar esperança, para me dar consolo, não como um padrão como igreja. Eu não posso pegar aquelas leis, porque o Antigo Testamento ele não é um padrão para salvação. Entendeu? Eu sei que ela está com você. Ô Miguel, Deus abençoe, boa noite para essa família linda, Miguel. Espero que você já tenha conseguido uma colocação profissional. Nós estamos orando por isso, né? Não deixamos de orar, Fátima, estamos orando pelo tratamento da Cátia Luzia, né? Estamos orando por ela e também pelo garoto lá, o Bernardo Bardaro, né? Estamos orando por ele, pelo Nelson, pelo avô dele, né? Estamos orando por essas pessoas, né? Então, sobre a importância da fé, então, nós não procuramos um padrão na igreja no Velho Testamento, mas dele aprendemos muito sobre a importância da fé e obediência do homem, sobre o caráter de Deus, incluindo... Então, nós aprendemos muito sobre a importância da fé, porque ali nós aprendemos a fé que Abraão teve, a fé que Moisés teve, a fé que Davi teve. Então, nós aprendemos muito com a fé daqueles homens. E isso a gente pode trazer para a nossa vida hoje, com certeza. E temos que trazer, essa fé nós temos que trazer. É importantíssimo olhar para o Antigo Testamento nesse sentido e ver a esperança que Abraão tinha, né? A fidelidade de Deus com o seu povo, Deus cumprindo todas as promessas. Então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento dessa forma.
O exemplo de Jesus deve ser aplicado na prática, em nossas vidas, para que possamos levantar uma voz para glorificar. Né? Nos versículos 5 e 6, compare com João 17, 20 e 21. Aí vocês comparem aí, porque não dá tempo da gente fazer isso aqui. Né? Receber os outros. Né? Capítulo 7, versículo 13. Também não vou ler, vocês leem. No Espírito de Cristo, quem recebeu os pecadores e o fez de santo, devemos receber uns aos outros. Isso versículo 7, né? Jesus veio como ministro da circuncisão dos judeus para cumprir as promessas feitas aos patriarcas, versículo 8. Mas essas promessas incluíam a salvação dos gentios também. Aí vai do versículo 9 ao 12. As citações aqui incluem passagens como o Salmo 18, versículo 49, 2 Samuel 22, 50, Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, 1, Isaías 11 e 10. Então vocês parem para pensar que para escrever um texto, né? Para você escrever um texto, as profecias, Jesus usava todas essas profecias, meus filhos. Toda a palavra dele, tudo que ele falava, estava inserido, ele estava testificando tudo aquilo que os profetas falaram lá atrás. E o que está nos nossos lábios, irmãos, quando nós falamos, é a palavra? Ela é testificada? Porque tudo que o apóstolo Paulo falou também está testificado com a palavra. E nós testificamos com a palavra o que falamos? Ou estamos no achismo? É importante refletir sobre isso, irmãos. Muito importante. Paulo acrescenta uma oração pedindo gozo, paz, esperança para os irmãos romanos, no versículo 13. Admoestar com amor. Aí vai do 14 ao 21. Versículos 14 ao 21 do capítulo 15 de Romanos, que estamos trabalhando, né? De forma expositiva. É um sermão expositivo, né? Paulo expressa sua confiança na capacidade dos irmãos para admoestar uns aos outros, dizendo que eles demonstram a bondade, o conhecimento para isso, versículo 14. O conhecimento não é suficiente para admoestar alguém. Precisamos de conhecimento junto com um espírito de bondade. E realmente querendo o melhor para a pessoa corrigida. Então, irmão, não adianta corrigir ninguém sem espírito de bondade, sem amor. Você não vai conseguir nada, irmãos, corrigindo alguém com um espírito de arrogância, com um espírito de superioridade, com um espírito de ego acima. Não, irmãos, você não vai conseguir. Tem que ser com amor, tem que ser com humildade. Aí, com certeza, o irmão vai receber. Porque normalmente vão admoestar, chamar atenção, admoestar é chamar atenção, vai chamar a atenção do irmão, entendeu? Mas vai chamar a atenção do irmão com agressividade, como ele estivesse acima do irmão. Não, você não está acima dele, não. Você apenas está vendo que ele está indo por um caminho errado. E você está tentando mostrar a ele que ele precisa voltar para o caminho certo. Não é que você seja melhor do que ele, porque você pode estar até pior do que ele. Então você tem que ter um coração de bondade, meu irmão. O teu coração tem que ter bondade, tem que ter amor. Porque senão não tem como corrigir uma pessoa. Porque senão vai ser iníquo qualquer tipo de demonstração que você for fazer. É inútil, você está perdendo o seu tempo.
Porque a pessoa não vai te ouvir. E nem Deus vai estar contigo. O conhecimento não é o suficiente. Para isso, o conhecimento não é suficiente. Paulo explicou o motivo para falar com ousadia. Ele não queria deixar nada impedir o trabalho de Deus entre os gentios. Versículo 15 e 16. Paulo se gloriou em Cristo nas coisas de Deus. Aqui eu dou uma paradinha. Paulo se gloriou em Cristo nas coisas de Deus. Olha, isso daí eu queria grifar isso com vocês, porque Paulo se gloriou em Cristo. Olha, irmãos, hoje as pessoas se gloriam a sua glória. Sabe, é muito engraçado isso. As pessoas estão querendo a sua glória. Quanto Paulo se gloriou em Cristo nas coisas de Deus. As pessoas estão se gloriando em si para falar de Deus. Olha que distorção de valores. Olha de como isso não anda, não vai para frente nunca, irmãos. Como Deus pode estar numa coisa dessa? Não vai estar nunca. Foi Cristo que trabalhou por intermédio de Paulo entre os gentios, versículo 18. O Espírito Santo confirmou a sua mensagem pelos milagres que Paulo realizou. Versículo 19. Ele levou a palavra a lugares onde o nome de Cristo anteriormente foi desconhecido. Versículo 20 e 21. Se tivermos, preste atenção nisso, queridos irmãos, se tivermos para com os nossos irmãos e com o nosso próximo o compromisso, a ousadia de viver o Evangelho de Jesus, para todos que temos contato, teremos um mundo mais próximo de Jesus. Então pare de falar que Jesus está voltando. Se você não vive o Evangelho, não abra a boca para falar isso não, meu irmão. Porque você não tem autoridade para falar isso. Você não vive o Evangelho, você não ganha alma para Jesus. Você está falando isso para quê? Você não ganha alma para Jesus, você não vive o Evangelho. Por que você fala isso? Está muito mais próximo de Jesus te levar do que ele voltar. Pô, estava conversando aqui, o Diego está aqui conosco, a maré cubana. Tem muitos lugares em Cuba que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Então como Jesus vai voltar, meu irmão? Talvez no nosso estado do Rio de Janeiro, é o lugar onde tem maior número de evangélicos no Brasil, onde tem o maior número de igrejas no Brasil. Talvez no Rio de Janeiro tenha lugares longínquos que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Porque nós não vivemos o Evangelho, meus irmãos. Como nós queremos um mundo melhor? Um mundo melhor vai ser quando eu viver o Evangelho realmente, quando você viver o Evangelho realmente, aí esse mundo vai estar mais próximo de Jesus. Ele estando mais próximo de Jesus, Jesus estará voltando, pô. Agora falar asneira, porque essa chuva no sul é um sinal, Jesus está voltando. Mas o que você está fazendo por isso? Então quer dizer que o flagelo dessas pessoas, essa tragédia terrível, é um sinal? Ou é irresponsabilidade de pessoas?
de décadas de pessoas que irresponsável para administrar estados, o país. Isso nada tem a ver com Deus, meu irmão. Não fique com mensagem escatológica, com escatologia para isso. Não, meu querido, pense em viver no Evangelho. Jesus vai voltar, ponto. Isso não tenha dúvida que ele vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Agora, uma coisa eu sei, ele vai me levar um dia. Isso está muito mais próximo do que talvez que ele volte. Então acorde, meu irmão. Pelo amor de Deus, minha irmã, acorde. Viva o Evangelho. Para de fingir. A gente tem que tirar essa máscara de ser crente. Não, tem que ser crente mesmo, irmão. Tem que viver o Evangelho. Não é só pedir, tem que viver. Sabe, vamos pedir, Jesus disse para pedir, mas a gente tem que viver, a gente tem que ajudar as pessoas. A gente tem que estar com o ombro aberto para ajudar, para acolher, para dar consolo, para dar esperança para as pessoas. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não julgar o nosso irmão, não ficar julgando as pessoas. Não ficar julgando o outro que está na televisão falando um monte de besteira. Ele dará conta de si mesmo a Deus. Vamos cuidar da nossa vida. É a nossa vida, porque eu vou dar conta da minha vida. Não é da vida do outro, rapaz. Não é da vida do pastor alheio que eu vou dar conta, não. Eu não vou dar conta da vida dele, não. Você não vai dar conta da vida do seu pastor, não. Você vai dar conta da sua vida e da sua família. É essa prestação de conta que você vai ter. Que eu vou ter. Então para de criticar o seu pastor, para de criticar as pessoas, para de criticar. Eu só ouço crítica. Sabe, mas eu não ouço ninguém criticar a si próprio. Pô, mas eu preciso mudar, eu tô errado. Sabe, a minha vida tá toda errada. Ninguém critica a si próprio. Só critica o outro. Só o outro tá errado, pô. A gente precisa mudar, irmãos. Tem que ter uma mudança na nossa vida. Sabe, se Jesus voltasse hoje, como seria a nossa situação? Já que há uma mensagem escatológica, já que todo mundo fala isso o tempo inteiro, se Jesus voltasse hoje e você estaria nas nuvens com ele? Medite, pare para pensar. Você estaria nas nuvens com ele? Porque ele disse que um será levado e o outro será deixado. Como você seria levado ou seria deixado? E aí, meu irmão, minha irmã, essa resposta eu vou deixar para você refletir sobre isso. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês, uma noite de paz. Mas a gente tem que refletir, meu irmão, não pode deixar de refletir, porque a gente anda ferindo muito as pessoas. As pessoas andam sendo muito feridas. A gente vai corrigir as pessoas esquecendo que a gente tem um monte de defeito. E a gente tem que corrigir com amor. Lembrando que nós temos defeito, que nós erramos. Tem muita gente ferida de crente que fere pessoas. Então nós precisamos mudar, irmãos. Precisamos mudar.